Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, e abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a doutora Lívia Marcela, endocrinologista. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Tudo bem, obrigada por chamar, Danilo. Prazer estar aqui. Olha, convidamos, né, a doutora Lívia Marcela para falar, então, como dissemos, sobre o Dia Nacional do Diabetes e tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse tema, desse assunto importante. Eu acho, doutora, que é legal a gente começar explicando, né, o que é a diabetes, né, essa doença que, pelo último dado, pela última pesquisa que eu vi, não sei se é o dado mais recente, mais atualizado, mas que atinge mais de 10% da população brasileira, é isso mesmo? Isso. Realmente, diabetes é uma doença muito comum e, Danilo, ela, na maioria das vezes, no início da doença, ela não traz sintomas. Então, a pessoa, às vezes, nem sabe que tem. 50% dos indivíduos que têm diabetes tipo 2, muitas vezes acabam não sentindo nada e não sabem que têm diabetes. A diabetes ela é uma doença caracterizada pela hiperglicemia. O que é hiperglicemia? É um aumento da glicose no sangue. Então, a gente diagnostica a diabetes utilizando medidas simples de exames laboratoriais. A glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e posso fazer uma curva glicêmica. Glicemia de jejum é simples. Você vai ao laboratório e coleta o sangue. Nesse momento, tem o resultado da glicemia. Aí a gente usa alguns números, né? Até 100 é normal, entre 100 e 125 a gente chama de pré-diabetes, e maior ou igual a 126, aí duas medidas caracterizando isso, o indivíduo já está com diabetes. A hemoglobina glicada é uma medida mais confiável, porque ela vê a média dos 3 últimos meses da glicemia. Então, essa média, se tiver maior que 6,5, a gente considera também o indivíduo diabético. A gente vai explicar em instantes aqui com detalhes, né, todos os tipos de diabetes, até para explicar para o ouvinte as diferenças, né? Mas antes, doutora, quando a gente fala em diabetes, a gente fala de doença crônica. E doença crônica significa que não existe cura, mas que tem tratamento, é isso? É isso mesmo. Assim, existem medicamentos bem modernos hoje em dia para tratar o diabetes e a gente não fala sobre cura, né? Ah, você está curado, mas a gente tem um controle ótimo com os medicamentos novos. Então, claro que sempre exige que a pessoa que tenha diabetes, que ela faça exercício, mude a alimentação, a gente chama de mudança de estilo de vida, mas também existem esses medicamentos que acabam melhorando muito as taxas da glicemia do indivíduo. E falando agora, entrando nos tipos de diabetes, acho que são uns 4, não, doutora? Tem o tipo 1, o tipo 2, a pré-diabetes e a diabetes gestacional. São 4 tipos, então? É isso mesmo, Danilo. Então, o diabetes... Não, diga, por gentileza. O diabético tipo 1 é aquele diabetes autoimune. Então, ou seja, não tem nada a ver com o estilo de vida da pessoa. É um indivíduo que fica diabético porque ele tem o corpo dele reage como se o pâncreas fosse um antígeno. Então, ele produz anticorpos e acaba destruindo as células pancreáticas. Isso pode acontecer desde a infância e esse indivíduo ele é tratado com insulina. Então, o tratamento para esse indivíduo acaba sendo realmente a insulina. Existe o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, então, é esse diabetes que é o mais conhecido, corresponde a 90% dos casos que o indivíduo começa a ter diabetes normalmente numa idade acima de 40, 45 anos e que tem relação com o estilo de vida, né? Então, obesidade, sedentarismo, tipo de alimentação, é o diabetes mais comum. Então, E esse, a gente...
Oi? Não, desculpa, doutora. Então, só para ficar claro, o tipo 2 é devido a hábitos, é Isso. devido, né, ao que a pessoa, o estilo de vida da pessoa. E o tipo um está mais ligado à genética, à hereditariedade? Isso. É assim, quando a gente fala sobre doença autoimune, eu tenho que ter uma genética para isso, mas também eu tenho um fator predisponente. Então, por exemplo, a gente não sabe bem qual o fator predisponente para diabetes tipo 1, mas pode ser um vírus ou algum outro contaminante. Vou te dar um exemplo, que até está um estudo bem recente agora, que eles viram que aumentou muito a taxa de diabético tipo 1 com a pandemia. Então, quer dizer, o Covid, o vírus, o SARS-CoV, né, o Covid, ele pode ser um fator predisponente para ter diabetes tipo 1, que não tem relação com o estilo de vida do indivíduo, se é obeso, se é magro, o tipo de alimentação, nada disso. E o tipo 2 ele é o mais conhecido, mas também o mais comum, que atinge a maior parte da população. Isso, ele é o mais conhecido, Danilo, ele é o mais comum e ele tem muita relação com o seu estilo de vida. Claro que também ele a gente chama que é multifatorial, né? Então, assim, meu pai teve diabetes, eu tenho mais chance de ter diabetes, com certeza, independente, quase independente do meu estilo de vida. Mas se eu fizer tudo certinho, eu vou prolongar o meu tempo sem diabetes. Então, o diabetes tipo 2 corresponde a 90, 95% assim da população. É aquele indivíduo que começa a ganhar peso, começa a ter resistência insulínica e aí depois abre o quadro de pré-diabetes e depois diabetes. O pré-diabetes, a gente brinca que é o sinal amarelo, né? Então, é um pouco antes do diabetes, é uma taxa glicêmica intermediária. Depois, se não houver mudança do estilo de vida, tratamento da obesidade, evolui com diabetes tipo 2. Olha, já tem vários ouvintes aqui mandando mensagens, dúvidas. A gente está pegando aqui todas as mensagens de áudio, de texto que chegam através do nosso WhatsApp. Agradeço já a participação dos inúmeros ouvintes que já estão mandando aqui as suas perguntas, as suas dúvidas para a doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista, está falando sobre diabetes, né? O tema do nosso plantão médico Bandeirantes de hoje. A gente vai repassar aqui em instantes, mas a gente já explicou o tipo 1 e o tipo 2. E o pré-diabetes, como o próprio nome diz, é pré. Então ele não se caracteriza ainda como diabetes, doutora? Isso, então a taxa glicêmica acima de 126 é diabetes tipo 2. O que é o pré-diabetes? Seria o número entre 100 a 125 na glicemia de jejum e na hemoglobina glicada, que é aquela que eu falei que corresponde aos 3 últimos meses, aí seria entre 5,7 a 6,4, a gente chama de pré-diabetes. Então, o estágio anterior, na verdade, ao diabetes. O diabetes é uma falência do pâncreas maior. Muitos dos sintomas, né, da diabetes, de uma pessoa que sofre com diabetes, eles são silenciosos, né? E outros não. Mas, em geral, o que uma pessoa sente? Independente seja do tipo 1, do tipo 2, quais são os sintomas mais característicos aí da diabetes, doutora? Ótimo. Quando é mais característico, é quando o diabetes já está bem descontrolado. Então, quando eu tenho, assim, independente do tipo, tá? Quando eu tenho uma glicemia de jejum acima de 200, por exemplo, eu já posso ter sinais e sintomas do diabetes, que a gente chama de polis, né? O que é isso? Aumento da diurese, então o indivíduo começa a acordar à noite para fazer xixi, tá? Com isso, ele começa a beber muita água e também tem um emagrecimento associado. Isso tudo acontece concomitante. Às vezes, né, o ouvinte está em casa, pode pensar assim: poxa, doutora Lívia, eu acordo à noite para fazer xixi, mas eu tenho um problema na próstata. Não é isso, tá? Então, assim, é junto que muitas vezes acontece. Eu começo a aumentar muito a minha sede, como se eu tivesse sempre desidratado, como se eu tivesse sempre acabado de correr. E eu acordo à noite para fazer xixi e tenho um emagrecimento importante sem fazer dieta. Não estou fazendo nenhuma dieta, estou comendo igual, mas mesmo assim eu percebo que eu estou emagrecendo. Esses são os sinais mais característicos do diabetes. Ô, doutora, mas é curioso, né? Vendo aqui os relatos dos ouvintes, né? Das mensagens,
Eu mesmo, né? Eu sou leigo, até por isso que a gente convida especialistas, pessoas que entendem do assunto, para nos ajudar mesmo, né? A entender, a explicar direitinho, né? Mas o emagrecimento, às vezes as pessoas associam, né, um alto consumo de doces, de açúcares com a obesidade, e a obesidade com diabetes, né? Então, já aproveitando aí o gancho, uma coisa está relacionada à outra ou não necessariamente? Muito, muito. Esse estágio que eu falei do emagrecimento, Danilo, é aquele estágio quando a pessoa já está bem descontrolada. Então, quando a glicemia, ela acorda acima de 200 já. Para você ter ideia, a gente acorda entre 80, 90, ela já está acordando lá acima de 200. Agora, como que é a história natural do diabetes? Se a gente fosse pegar o indivíduo desde o começo. Desde o começo é aquele indivíduo assim que começou a ficar sedentário, começou a ganhar peso e trabalha muito, né? Muito tempo sentado, não consigo fazer exercício. E isso vai criando um ambiente que a gente chama de resistência insulínica. Então, sim, a pandemia da obesidade, do diabetes, elas andam de mão dada. Nesse resistência insulínica, o que significa essa palavra? Significa que o meu pâncreas percebeu que está entrando muito açúcar, ele começa a produzir cada vez mais insulina, que a insulina é o hormônio que pega a glicose e leva para dentro da célula, mas ele não consegue dar conta. Ele está produzindo, mas a insulina não está trabalhando direito. Até que chega uma hora que as células que produzem essa insulina começam a falhar. Mesmo ela produzindo muita insulina, ela começa a falar, nossa, estou muito cansada, não aguento mais. E começa a falhar essa produção e até a ação da insulina começa a piorar muito. E isso faz com que abra, a partir daí, o quadro do diabetes. Chega uma hora que essa célula, ou ela fica muito cansada, ou ela morre. E nesse momento é que começam as polis que eu falei. Então, aumento da diurese, aumento da sede e o emagrecimento. Então, se a gente fosse contar a historinha do diabetes, seria mais ou menos isso. E a diabetes, então, é tipo 2, ela é mais comum na faixa dos 40 mais. Mas os outros tipos, em qualquer fase da vida, em qualquer momento, não, doutora? Isso. O diabetes tipo 1, a gente, assim, classicamente atribui à criança, né? Criança, adolescente, que fica diabético jovem. A falência, mas ela pode acontecer no adulto e ela pode acontecer em indivíduos mais velhos, mas classicamente é o da criança. Agora, o diabético tipo 2, ele classicamente também é do adulto 40 anos mais. Com a pandemia, com o crescimento da obesidade, o que a gente está vendo na vida real, né? Que até crianças estão tendo resistência insulínica e estão com mais chance de ter diabetes tipo 2, por quê? Justamente por isso que você falou, Danilo, pela obesidade mesmo. A gente já explicou dos tipos, falamos aqui também dos sintomas, né? Alguns que são silenciosos, outros que são mais característicos aí da doença, né? Mas o tratamento, doutora, todo mundo precisa aplicar aquelas injeções de insulina? Nem todo mundo. Se não for com as injeções, existe algum outro tipo de medicamento, de tratamento? Como que funciona? Então, depende, assim, se for diabético tipo 1, aí a aplicação da insulina, ela se faz muito importante, né? Não tem outro tratamento. Eu acabei de chegar de um congresso que eles vão lançar uma insulina até semanal. E logo, se Deus quiser, vai chegar ao Brasil. Então, também tem algumas alternativas, né? A bomba de insulina, a insulina essa que está vindo, semanal. Então, estamos evoluindo nisso. Agora, o diabético tipo 2, ele normalmente começa a ser tratado com um medicamento. E a gente acaba se baseando na hemoglobina glicada, nessa taxa do açúcar mesmo. Vou começar com um medicamento só, com 2, com 3, tudo depende como está esse diabetes. E na maioria das vezes a gente começa com um medicamento via oral. Existem alguns medicamentos que são injetáveis hoje, né, para ser tratado. O diabetes. E esses medicamentos injetáveis, eles promovem uma redução do peso. Então, isso também ajuda muito no tratamento. Se eu emagrecer
ajuda a controlar o diabetes? Sim, sim. E os medicamentos mais modernos também, eles protegem o indivíduo diabético de doença cardiovascular, que é o nosso grande medo, que é a maior causa de morte do indivíduo diabético, são doenças cardiovasculares. Então, a gente está cada vez melhor, né, evoluindo aí no tratamento medicamentoso do diabetes. Muitos ouvintes na nossa escuta, na nossa sintonia, o Romeu Mota Castanha, o Miguel Aguilera, o Murilo Miranda, o José Oliveira está ouvindo a gente em Bom Despacho, Minas Gerais, a Maria Fátima, o José Everaldo, estou na ilha de Fernando de Noronha, olha que delícia, olhando os golfinhos neste paraíso e ouvindo a Rádio Bandeirantes. Então, muito obrigado, viu, José Everaldo, que você curta aí as suas férias, viagem, enfim, que você aproveite bastante e atenção nas dicas, né, da doutora Lívia Marcela. O Murilo Miranda está em Aracaju, também curtindo a Rádio Bandeirantes. Quem está na nossa escuta também é a Tânia Bacilli está em Sorocaba, curtindo a gente, trabalhando bastante, Tânia dando duro lá, tá ouvindo a gente pela Alexa no salão, tem um salão de beleza lá em Sorocaba, tá ouvindo junto dos clientes ali, então muito bacana, obrigado aí, Tânia. E olha, tem perguntas aqui já aos montes aqui para a doutora Lívia Marcela, a gente vai repassar. A primeira aqui é da Mari Nascimento. A Mari Nascimento pergunta o seguinte: doutora, por que a urina fica doce? É verdade isso, Mari. O que acontece? Então, quando a gente tem o processo de diabetes, uma das formas do corpo combater esse excesso de açúcar é eliminando através da urina. Então, aumenta o açúcar. Opa, acho que perdemos aqui o contato com a doutora Lívia Marcela. Deu um picote aqui. A gente já vai refazer aqui a conexão. Se não der por Skype, a gente segue pelo telefone, porque é importante ter aqui as informações. Acho que voltou um pouco picado. Vamos testar. Tá me ouvindo bem, doutora? Voltei. Desculpa. Caiu aqui. Tá me ouvindo bem? Então, tô ouvindo perfeito. Opa, maravilha. Então vamos retomar. Realmente acontece isso, a pergunta da Mari, né? Realmente acontece isso. Existe um aumento da eliminação de açúcar como uma tentativa do seu corpo proteger desse excesso mesmo de açúcar, porque o excesso de açúcar, ele faz mal para todas as células. Então, ele faz mal para as células do rim, ele faz mal para as células, os nervos, tanto é que a gente tem neuropatia diabética, oftalmopatia diabética e nefropatia diabética. Então, é uma forma de se proteger e isso realmente acontece, Mari. Ô, doutora, mas a diabetes, ela atinge vários órgãos, não? A pessoa pode ficar, eu estava dando uma olhada, a pessoa pode ficar surda, acomete também a visão e até também os pés, né? O diabético precisa ter um cuidado redobrado com os pés, né? Por quê? O principal, assim, existem 3 principais lesões, né? A gente chama da lesão nervosa, que é a neuropatia diabética, que inclui o pé diabético. Então, a neuropatia é uma sensação de formigamento em luvas e botas, em mãos e pés, tá? Existe esse formigamento e diminui muito a sensibilidade desse indivíduo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o seu tipo de calçado, por exemplo. Sempre dá uma olhadinha lá se tem alguma coisa que possa te machucar. Preferir tênis. Por quê? Porque às vezes você tem um machucado nesse pé e não sente tão bem. E isso pode ser uma porta de entrada e aí criar uma ferida, uma bactéria. E pode, no final das contas, levar até a amputação, né? Então, é uma das maiores causas de amputação no Brasil é neuropatia diabética, pé diabético. Ainda muito doutora? Cuidado. Ainda é, infelizmente. A gente também tem uma das maiores causas também de doença renal crônica, né, que pode chegar à diálise, é o diabético também, o diabético e o hipertenso. Por quê? Porque essa glicotoxicidade vai perdendo a capacidade do rim de filtrar. E isso vai aumentando a sua creatinina até o ponto de chegar a ter que fazer uma diálise, né? Enfim. E a oftalmopatia, que é a questão do olho, é uma também das principais causas de cegueira. Então, o diabetes, ele é uma doença crônica, silenciosa, e que pode levar aí a vários acometimentos.
Olha, tinha ouvinte aqui perguntando então se diabetes atinge a visão. O doutor acabou de responder que sim, né? Mas não só a visão. A doutora fez um apanhado aqui também, né? De outros órgãos que são atingidos também por conta da diabetes. Tem mensagens aqui do Celso de Emelino Matarazzo. Bom dia, doutora. É mito ou verdade que muita espuma ao urinar é sinal de possível diabetes? Então, verdade. Assim, não dá para falar que é mito. Vale a pena você fazer um exame para ver se é isso mesmo no seu caso. Tem essa questão do açúcar, que a Mari perguntou, né, que aumenta a espuma, mas também o diabético, conforme ele vai tendo lesão no rim, ele vai perdendo a trama renal que segura a proteína. Então, acaba perdendo proteína no xixi também, e isso ajuda a ter espuma na hora de urinar. Então, vale a pena sempre, se está acontecendo isso com você, vai lá, faz um exame simples, vale a pena. O Cláudio, de Campos do Jordão, ele perguntou aqui, ele perguntou o seguinte, mas não tem cura? Porque eu já tive 140 e hoje meus exames apontam 88 e eu como doces, tenho 78 anos. Então está controlado? Porque cura não tem, uma doença crônica, está controlado? Qual que é o caso aqui do nosso ouvinte, doutora? Desculpa, eu perdi um pouquinho, estava 140? 140 e hoje os exames apontam 88. Uhum. Nossa, está muito bem controlado. Então, é o seguinte, esse daí é a glicemia de jejum. Então, a gente gosta dela, parece estar controlado, mas vale a pena sempre verificar a hemoglobina glicada. Mas parece que está muito bem controlado por esses números que você está falando. Nunca deixa de fazer o segmento, né, Danilo? Aqui a gente está dando dicas gerais. Sempre converse com seu médico, claro, mas parece que está muito bom, tá? Parece que está muito bom. O que a gente fala? A gente fala assim, ó, não deixa de dar atenção a isso e cuidado com os doces. Por quê? Porque diabetes, ela vai evoluindo, a lesão vai acontecendo. Até, só para ter uma ideia, até em pessoas que não são diabéticas, tipo eu, vamos supor, eu não sou diabética. E conforme eu vou envelhecendo, existe uma diminuição da minha quantidade de célula beta. Então, não vale a pena estressar ela tanto, né? Um docinho ou outro, todo mundo come. Não estou falando que não coma, todo mundo come. Mas, cuidado com o exagero. E, às vezes, a gente tem a impressão que é só doce, mas não, viu, gente? Excesso de massa, excesso de pão, excesso de farinha, também é um estressante aí dessa célula beta. Então, o equilíbrio é a melhor coisa. Mas olha, o Thiago Rossi aqui, o Daniel Mesquita, que estão no nosso suíte, estão perguntando, estão preocupados com relação ao doce, né? Importante que você já falou que não é só o doce, tem massa, tem pão, tem uma série de outros alimentos, né? Mas com relação ao doce, né? Eles perguntam aqui o seguinte, o fato de comer muito doce, muito açúcar, muito chocolate, aquela pessoa que come chocolate todos os dias, né? Isso, então, pode levar a pessoa a desenvolver e a ter diabetes? Qual que é o volume? Existe aí como ter uma noção aí para se a pessoa vai ter ou não diabetes, doutora? É difícil falar em quantidade. Você pode um tanto, né? Limite Pode diário, isso, né? pode aquilo. É difícil. Agora, todo dia comer doce talvez não seja a melhor estratégia. Já parte daí, né? Será que a gente precisa comer todo dia doce? Que é gostoso, eu sei. Mas, assim, só a célula beta, talvez ela não esteja preparada para isso. E tem outra coisa, estou comendo doce todo dia, mas estou fazendo exercício? Como que está isso? Então, é um conjunto de coisas. Normalmente, o que eu oriento, assim, os meus pacientes é deixar um dia ou dois, assim, para comer aquilo que mais gosta, mas não comer doce todo dia, porque isso acaba não sendo bom, realmente. Nem só para o diabetes, mas tem também o problema da obesidade, o doce ele é carregado de colesterol, tem o problema do colesterol, então são N problemas aí associados. O Antônio Grava de Santos está aqui com a gente, ouvindo, atento. Jamir Cruz do Nascimento, Jamir Cruz Nascimento, em Poá. Quem mais aqui? O Dário Vidal Fernandes da Vila Monumento, ouvindo a RB. Muito importante aqui o tema que a doutora está trazendo. Miguel Aguilera, Evandro Lamoglia
de Jandira, o Ademir Antunes, a Cláudia Rosana, a Loreta Bellini, quem mais está aqui? A Vera Pirillo, mandar um beijo para a Vera Pirillo, a Silvia Stanzioni. Tem muitas as mensagens aqui que chegam. O Daniel de Santos quer saber qual que é a relação do diabetes com a bebida alcoólica, doutora? Ótima pergunta. É Daniel, né? Daniel, isso. Daniel, existe uma relação íntima entre diabetes e álcool. O álcool, ele tem a capacidade de lesar a célula pancreática, independente se eu estou bebendo alguma coisa mais doce, alguma coisa menos doce, a cerveja eu sei que tem mais carboidrato, mas independente do tipo de bebida, o álcool ele lesa a célula beta pancreática. E existe até um diabetes que a gente nem comentou aqui, porque não é um diabetes tão comum, que é o diabetes secundário. Diabetes secundário, ou seja, devido a alguma coisa. Devido a quê? Por exemplo, ao álcool. E ele se comporta mais como um diabético tipo 1, ou seja, aquele que vai precisar de insulina. A célula beta, ela morre mesmo. Não é uma questão que ela vai ficando resistente à ação da insulina. Então, muito cuidado com o álcool. Claro, a questão do exagero, principalmente. Marisa Souza com a gente, o Paulão Silva, o Ricardo Sanches e a esposa, o Juca também está aqui mandando mensagem, o Luiz Pisani. E olha, os ouvintes aqui no nosso chat do YouTube estão falando sobre alimentos, bebidas, aquelas que são zero açúcar, não é? E por que existe, doutora, para pessoas diabéticas, a linha de produtos diet, light, zero açúcar, o que consumir, o que não consumir, o que é balela, o que você pode consumir mesmo tendo açúcar para um diabético? Qual que é a diferença desses produtos todos, hein? O diet é aquele produto que ele não tem algum tipo de substância, né? Por exemplo, o diet ele pode ser sem açúcar. Só que, por exemplo, eu vou comer um chocolate diet, ótimo. Se eu estou comendo um chocolate diet, ele precisa de alguma coisa para dar sabor, já que ele tirou o açúcar. E o que dá sabor? Gordura. Então, normalmente, eles aumentam a gordura para conseguir ficar palatável, para conseguir ser consumido. Então, essa é a questão do diet, tá? O light, ele acaba tendo, em geral, menos calorias. E vale a pena eu consumir alguma coisa diet ou light? Vale, você só tem que tomar cuidado com o diet para ver se aquilo não tem um excesso de calorias, já que normalmente o diabético ele está lutando contra duas coisas, contra o diabetes e contra o peso. Então, você tem que tomar cuidado com essa questão. Mas, em geral, são produtos que a gente até recomenda. Olha, não use produtos tão calóricos, dá para usar melhores. E tem o integral, né? Que também é uma dúvida muito frequente aí a questão do integral. O integral, ele acaba não tendo uma liberação de açúcar tão rápido, porque você vai falar, mas eu tô comendo um pão integral. Sim, mas a farinha, ela gera uma liberação de açúcar. Então, essa liberação não é tão rápida, o integral, ele demora mais para ser quebrado, e isso é mais fácil para o pâncreas liberar insulina. Então, estressa menos o pâncreas, e é uma boa também. O Hélio Aldevino, ótimas dicas da doutora Lívia. Então, olha, pessoal, atenção que depois, ao final, ao término aqui do nosso bate-papo com a doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista da Santa Casa de São Paulo, ao término da nossa entrevista, fica disponível na íntegra no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes e também nos agregadores de podcast. Você pode conferir no Spotify, no Deezer, no TuneIn, Apple Podcast e compartilhar aí com os familiares e com os amigos. A gente segue aqui atendendo os ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão participando em peso aqui. Vamos ouvir aqui uma mensagem em áudio, doutora. Bom dia, Opa. Me chamo André e moro em Cotia. Oi, André. Gostaria de perguntar a respeito do medicamento Ozempic, que todos falam que é para diabetes, mas hoje muita gente usa indiscriminadamente para emagrecer. Gostaria de maiores informações. Legal. O Ozempic, ele é um medicamento que ele diminui, ele libera insulina
de acordo com o que você come. E ele tem algumas ações outras. Ele age também no estômago, que é a semaglutida, né, o nome do composto. Ele age no estômago, reduzindo a motilidade gástrica. O que eu quero dizer com isso? Que a comida fica lá parada por mais tempo, gerando maior saciedade. Além disso, também ele tem uma ação hipotalâmica, uma ação lá no sistema nervoso central, que diminui também a fome. Mas o principal mecanismo de diminuição de fome ou aumento da saciedade é realmente gástrica. Nos estudos, a semaglutida, essa molécula, né, que comercialmente tem o nome de Ozempic, a semaglutida, ela é o medicamento mais potente para a redução de hemoglobina glicada hoje. Podemos associar com outros medicamentos, sim, mas hoje em dia ela acaba sendo muito potente, muito utilizada para tratamento de diabetes. Por que tem essa confusão com a obesidade, né? Será que eu posso, não posso? Para você utilizar um remédio, principalmente aí um remédio que pode causar efeitos colaterais, que você vai injetar esse remédio, é importante você conversar com o seu médico, tá? Não recomendo que você faça isso sozinha, porque a gente sabe o que está acontecendo. Mas a semaglutida, numa dose maior, ela foi estudada para obesidade, numa dose de 2,4, ela foi estudada para obesidade e também teve ótimos resultados. Então, essa molécula, ela acaba sendo utilizada tanto para tratamento do diabetes, quanto para o tratamento da obesidade. A gente utiliza ela sim. Vamos tentar atender aqui todos os ouvintes, porque tem muitas mensagens. A Ana Cristina Souza prestando muita atenção nas informações da doutora. A Natália Molon de São Bernardo, obrigado pelas informações, doutora, também está aqui acompanhando com muita atenção. E olha só, tem mensagens aqui de áudio, mais mensagens de áudio, vamos colocar. Bom dia Danilo, bom dia doutora. Cortar carboidrato para quem está com a glicemia 110 em jejum, porém a glicada tá ok, a média tá ok, o pâncreas está funcionando direitinho. Consigo baixar para 80? Legal, boa pergunta. A gente recomenda, não assim, cortar carboidrato, né? Mas talvez ter uma alimentação com menos carboidrato simples, que é aquele que libera muito rápido o açúcar e o pâncreas tem que produzir muita insulina. Então, o que a gente recomenda em geral? A gente recomenda que a pessoa opte por alimentos mais integrais, use mais frutas, por exemplo. Se você for usar fruta, não usa o suco da fruta, usa a fruta mesmo, porque ali tem fibras que também retardam a liberação da glicose, não aumentam tanto a insulina, mas diminuir um pouquinho a quantidade desses carboidratos simples ajuda sim, tá? Acaba ajudando sim. A Cida Luzumira também está aqui com a gente, a Jorge Camargo, mandar um beijo para a Jorge Camargo, a Cida Luzumira que nos escreveu aqui. O Rodrigo Cruz de Praia Grande: sou recém-diagnosticado com 341 de diabetes, então o ouvinte precisa agora ter um acompanhamento médico aí e tratar a diabetes, não é, doutora? Não deixar descontrolar, né? Isso. 341 é um número realmente um pouquinho mais alto, que precisa fazer o acompanhamento com o médico mesmo. Precisa tratar. E tem também muita gente perguntando, a Neuza, qual o valor da hemoglobina glicada 3 meses para ver se está bem ou não? Explique, por favor, doutora, hemoglobina glicada, que valor que tem que ter? E aproveitando já que o gancho de uma outra mensagem aqui que chegou, a ouvinte quer saber se a glicemia está alta. Então é legal a gente passar aqui, né, de que forma que o ouvinte pode fazer esse controle. Vamos ouvir aqui antes. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Um bom sábado a todos e aos ouvintes. André Paçoca da Moca. André Luiz Paçoca da Moca. Eu medi semana passada, medi pressão, medi tudo, tal, deu 12/8 e a diabetes deu 89 a glicemia. É normal? Tá tudo certo? Por favor. Então ajudar aqui a passar alguns valores e também a forma de fazer o controle, doutora. Sim. Olha,
A glicemia, que é essa glicemia de jejum, né, a gente aceitava até 99. 99 tá normal, tá? Para quem não é diabético, né, até 99 tá normal. Entre 100 a 125, a gente chama de glicemia de jejum alterada ou uma pré-diabetes. Então, já começa a acender uma luzinha amarela aí, opa, preciso me cuidar, tá? Se eu tiver acima de 126, duas medidas, ou 120, incluindo 126 ou mais, aí eu tenho diagnóstico de diabetes tipo 2. E quem é diabético? Minha glicemia tem que estar abaixo de quanto? Pela manhã, em jejum, abaixo pelo menos de 130, já está muito bem controlado. Depois do almoço, 2 horas depois do almoço, assim, tem que estar pelo menos abaixo, entre 140 e 160, abaixo desse número, tá? Claro que existem metas, gente, eu estou falando aqui uma meta geral, mas existem metas individualizadas, que você vai acabar conversando com o seu médico, mas eu estou falando uma meta geral, para vocês terem uma ideia, tá? Quem não tem diabetes, não usa medicamento, a hemoglobina glicada até 5,6 é normal. Entre 5,7 e 6,4, a gente chama de pré-diabetes. Maior ou igual a 6,5, diabetes. E se eu tenho diabetes, qual seria um bom controle? Algumas sociedades põem abaixo de 7, que já estaria bem controlado, outros põem abaixo de 6,5, que estaria bem controlado. Então, esses são os números. E posso ter uma meta individualizada, conversando com o meu médico? Claro, deve. Eu estou passando aqui um panorama geral. A Rosana de São Bernardo do Campo gostaria de saber se, uma vez diagnosticado com pré-diabetes, preciso tomar o medicamento para sempre, para a vida toda. Ela toma aqui o Glifage. Então, Rosana, depende de como você vai aí administrar e qual é a resposta também do seu corpo, né? Porque lembra que a gente conversou que o diabetes ele é multifatorial? Às vezes a sua genética é muito importante. Então também tem isso. Mas, em geral, você pode ir controlando isso, pode ser até que você pare o Glifage. Depende de como vai ser esse segmento, o exercício, a dieta, se está tudo alinhado e se sua genética vai te permitir também. Mas olha, às vezes a gente fica muito ansioso, né? Uma coisa que eu falo bastante no consultório, assim, às vezes a gente fica muito ansioso em parar o remédio. Ai, queria tanto parar um remédio, poxa, queria diminuir o remédio. Eu sei que é um rótulo, é uma doença crônica e que não é nada agradável. Mas o mais importante do que parar o remédio é você ter suas taxas controladas. Isso é muito importante. Isso salva vidas, realmente. Às vezes a gente vê as pessoas param o remédio e depois de 1 ano vai fazer exame e está muito descontrolado. Isso é muito ruim, tá? Então, mais importante do que parar a medicação realmente é controlar todas essas taxas. A Elis Freitas conosco, Liliana Nagano, a Thelma Romo, Fausto Matoso, Sandra Siqueira, a Ana Maria Ribeiro, a Ana Maria Moraes de Santos também está aqui conosco, Carlos Magno, José Dames, a Margarete Oda. Não vai dar tempo da gente atender aqui a todos os nossos ouvintes, a Edilene Soares, mas mais uma aqui, doutora. O Wagner Silva pergunta o seguinte: eu não tenho diabetes, mas também não quero pegar... também não quero pegar, ponto. No café só uso adoçante. Adianta trocar pelo açúcar ou não? Não, pode usar o adoçante. A única coisa que a gente pede com relação... Eu sei que o adoçante é muito polêmico, entendo bem isso, assim, mas, assim, o açúcar, ele acaba tendo que ser liberado uma grande quantidade de insulina para conseguir colocar mais esse açúcar para dentro da célula. Então, você pode usar o adoçante, a gente só pede para você não exagerar, não usar aquela adoçante em tudo, toda hora, sabe? E fazendo alguns ajustes. O café, poxa, eu vou tentar tomar sem nada. Esse alimento já é um pouquinho docinho, já tem o doce da fruta, não precisa. Então, assim, você vai fazendo esse equilíbrio, mas trocar o adoçante pelo açúcar, aí não é legal. Olha, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista da Santa Casa de São Paulo.
a doutora está no Instagram, hein? Então por lá, e como eu sempre falo, tem sempre lives, mais dicas, mais prestação de serviço. A gente não consegue aqui falar de tudo, né? Tirar todas as dúvidas, mas o bate-papo e a prestação de serviço continua aí no virtual. Doutora Lívia Marcela no Instagram, doutora Lívia Marcela no Instagram. Mas doutora, para a gente encerrar mesmo, ficou faltando aí alguma consideração, algo importante com relação a esse tema que a gente não tratou e não deu tempo da gente falar? Tem muita gente também que utiliza um medicamento que é aquele medicamento que é comprimido e que também elimina açúcar no xixi. Esse medicamento, ele é muito legal também, tá? Que aí não deu tempo da gente falar. Ele diminui muito morte por doença cardiovascular. Então, infarto, AVC, até angina. Então, também é um medicamento moderno que eu acho que até mais gente acaba utilizando e previne aí doenças. E uma última coisa que eu queria falar é que quanto mais você controlar o seu diabetes hoje, menos você vai ter problema com ele no futuro. Então, isso vale muito a pena. Controle seu diabetes, faça tudo o que você pode, converse com seu médico. E eu sei que é uma luta, mas com certeza vale a pena. Doutora Lívia Marcela, endocrinologista, hoje conosco aqui no nosso plantão médico Bandeirantes, falando sobre diabetes. A entrevista em instantes vai estar disponível na íntegra no YouTube e também nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no TuneIn, e ainda é só seguir e acompanhar os trabalhos da doutora em @doutora Lívia Marcela. Doutora, muito obrigado, viu, pela prestação de serviço, pelas dicas, pelas informações aqui necessárias. E a gente marca uma próxima para continuar falando ainda sobre diabetes, tá bom? Danilo, eu que agradeço, eu adoro fazer isso. Muito obrigada aí pelo espaço. Obrigada a todos os ouvintes que participaram e estou à disposição lá no Instagram. Muito obrigado, bom final de semana. Para nós.